Bom, já, ó, eu acabei de ganhar de presente aqui de vocês o livro Ser Feliz é Possível. E aí eu virei a primeira coisa que está escrito aqui é: o que é preciso para ser feliz? Ó, eu acho que essa é a questão fundamental. Esse livro aqui vai vender bastante, porque essa é a questão fundamental de estar vivo, no fim das contas, né? Todo mundo, mesmo que talvez inconscientemente, está buscando ser feliz. Por mais que você esteja pensando... eu não sei se eu prestava muita atenção quando eu estava me formando e tudo mais, na parada de um dia eu quero ser feliz, ou quero ser feliz agora, ou estou fazendo isso para ser feliz. Eu estava fazendo aquilo basicamente para resolver um problema, né? Eu queria, sei lá, ir morar sozinho, eu queria ter as minhas coisas, eu queria ter um emprego que eu me orgulhasse, né? E eu não sei, isso meio que se traduz como uma vida plena, uma vida feliz, era o que eu tava buscando no fim das contas, mas não era tão consciente assim, sabe? Como tem gente que tem a vida um pouco mais resolvida e ainda assim não é feliz e tem essa busca pra fazer. Até porque, até onde eu sei, pela minha experiência, ser feliz é algo passageiro, porque assim, pra mim eu sinto, especialmente agora, com 40 anos e passando depois de tudo que já passei, eu sinto que eu sou meio, assim, flat, eu diria, sabe? Eu não fico muito feliz, mas eu também não fico muito triste. Então, dependendo do jeito que a gente olha pra isso, é uma vantagem, porque se fosse pra ficar feliz, triste, desesperado, não sei o quê, eu tenho uma tolerância alta a isso, então eu consigo ficar mais ou menos na mesma. Mas, por outro lado, eu não... Nada me... Tipo, qual é meu hobby? Qual é o que eu realmente gosto de fazer, o que me deixa feliz? Tem pouca coisa. Acho que o que me deixa mais feliz de tudo é quando eu encontro... Isso é uma coisa esquisita, porque, veja, eu amo as minhas filhas, eu amo minha família. Mas acho que a sensação mais gostosa que eu sinto é quando elas estão longe e chegam. Aham. Sabe? Então, assim, por isso que eu falei rápido, porque senão ia aparecer. Fica longe, não é isso. Mas quando elas, por exemplo, precisam se ausentar por uma semana, como fizeram nas férias agora, e elas chegam, acho que aquela talvez seja a melhor sensação que eu chamo de felicidade, tá? Mas ser feliz é possível nesse mundo, com tudo que a gente vive, com todas as porradas que a gente toma o tempo inteiro. Como é que faz pra gente ficar minimamente, sei lá, funcional, pleno? Muito bom. É interessante, ontem eu estava lendo, eu tenho um grupo de estudos às segundas-feiras, eu estou lendo um livro que chama Dhammapada. Dhammapada são várias falas de Buda que foram compiladas em um livro só. Não é um livro muito grande e é feito por um autor português. E o texto de ontem era felicidade. E começa dizendo assim: se você está livre do ódio, você está feliz. Livre do ódio. Se você não vive cheio de ódio e não vive cercado de ódios, você encontra um estado de plenitude, de felicidade. E um ódiozinho pontual? O ódio o quê? Um ódiozinho pontual aqui e ali. Não, você pode ter uma irritação pontual, mas ódio é você ficar cultivando, né? Pensando coisas maquiavélicas em como que eu vou destruir tal pessoa, como que eu quero o mal de tal pessoa, odeio, não fale comigo, te detesto, nunca mais olhe para mim, essas coisas assim. Isso não é um estado de bem-estar, de felicidade, né? Então essa é a primeira frasezinha desse da felicidade que de Buda teria dito, seria essa. Outra, que você deve se cercar de pessoas sábias, que você estando ao lado de pessoas que não são ignorantes, e quando a gente fala de ignorante, não é que não tem estudo, nada disso, né? Ignorante é aquele que não vê a realidade como ela é. Então, vê as coisas truncadas. E para nós, dentro do budismo, não conhecer as 4 nobres verdades. Que primeiro é a existência, não é bem sofrimento, é insatisfação existe. A palavra em sânscrito, você vai gostar dela, é dukkha. D-U-K-H-A. Tá. Dukkha significa insatisfação, não é bem sofrimento. E a vida tem muitas insatisfações, como você falou, a gente passa por muitas coisas, né? Então, insatisfação existe, é real para todos nós. Segundo, tem causas. As causas podem ser nascimento, velhice, doença, morte. Passando por esse processo que nós humanos, que a vida passa,
nós podemos ter insatisfações. Eu posso não ter nascido de um parto normal, pode ser difícil, nascer doentinho, nascer com problemas, a família não gosta de mim, enfim, tem situações. A velhice, o envelhecer, que eu estou sentindo esse prazer agora, ele é muito divertido. Você vai perceber, tem mais uma ruguinha aqui, a ruga não é nada. Aí, de repente, você come um pedaço de pão e quebra a raiz do dente. É tão divertido, né? Aí tem que fazer um implante que você não estava programando fazer na sua vida, né? Então, são coisas que acontecem. Tem pedra na vesícula, tem que tirar a vesícula. Eu pensei que tirava a pedra só. Tira a vesícula inteira. inteira. Tem que tirar. Pois então. E aí começam outros problemas, né? Tem que correr para o banheiro porque você come coisa com gordura. Então, são coisas interessantes. O joelho dói, as costas doem, assim, do nada. Hoje eu fui almoçar com a minha filha e eu estou morando agora em Perdizes, então são ruas com muitas lombadas e de repente a minha filha, que é só 17 anos mais nova do que eu, sai toda lépida na frente e fala, nossa, como ela corre, como ela anda rápido. E eu nem me percebi que eu já não ando tão rápido como antigamente. Então, no nascimento em si, a velhice é alguma coisa que pode nos dar insatisfações, queria sair correndo, já não posso mais. A doença, ficar doente nunca é uma coisa muito agradável, embora recentemente a minha superiora escreveu um livro, que quando eu estive com ela 2 anos no Japão, é uma monja japonesa, abadesa do mosteiro onde eu fiquei por 8 anos, e ela me presenteou com o livro dela dizendo pode traduzir para o português. E nós estamos fazendo a revisão esses dias, né? E ela, a partir dos 90 anos, ela teve várias enfermidades durante a vida, coisas menores. A partir dos 90 anos, ela teve enfermidades mais graves, inclusive um câncer de intestino, metástase, várias coisas. E ela diz, eu agradeço aos Budas das enfermidades. Ela não fala os Budas da cura, mas das enfermidades. Porque através de eu ter ficado enferma, eu posso lidar melhor com pessoas que estão enfermas. Porque quando eu era muito saudável, eu não sabia o que era estar doente. E se eu ia visitar alguém no hospital que estivesse doente, eu nem sabia como falar com essa pessoa. Mas agora que eu passei por várias enfermidades, isso me tornou uma pessoa melhor. E geralmente não pensamos isso, né? É verdade. Nós achamos que somos felizes se não formos doentes. E uma das frases que está nesse livro da Mapada é essa, que se não estivermos livres das doenças, estamos felizes. E aí eu questiono isto. Será? Será que a doença nos torna infelizes? Não. Ela pode ser um período de aprendizado. Eu gostava muito de ficar doente quando era criança. Quando ia para a escola. Não, porque papai ficava comigo. Entendi. Meus pais eram separados. Entendi. E quando eu ficava doente, papai vinha visitar, trazia livros, revistas, sentava na cama, contava história, me agradava. Era uma bênção ficar doente, porque fora disso eu mal ouvia. Entendi. Então tem coisas que a doença não é só uma coisa terrível, né? E é um aprendizado sobre nós, nosso corpo, nossa necessidade. Entendi. E é mais ou menos por aí que a gente caminha. O que é ser feliz? A palavra feliz vem de fértil, de frutífero, né? Aquilo que dá frutos, que dá resultados. Se você planta uma árvore e ela cresce, ela dá frutos que sejam doces, agradáveis, você diz, puxa, que gostoso, eu cuidei da árvore, ela cresceu e deu frutos. E às vezes a gente planta árvores e a gente não vai vê-las grandes. É verdade. Mas também não tem importância, a gente plantou. E às vezes elas murcham. E às vezes elas não crescem, e às vezes entram, sei lá, ervas daninhas, vêm lá e cobrem tudo, mas o gesto de você ter feito a intenção já deu um estado de plenitude, de felicidade, de bem-estar. Você falou, a gente estava falando aqui sobre viver, que viver tem um dukkha, né? Insatisfação. Pois é. Pensando sozinho, geralmente eu chego a uma conclusão que, tá vivo é passar por sofrimento. Por mais que você tenha usado, você não disse que não é sofrer, é insatisfação. É próximo, é bem pertinho. Viver, tá vivo, pressupõe que você vai sofrer, no fim das contas. Que nem tudo vai ser como você quer que seja. Especialmente porque pela nossa natureza a gente é insatisfeito mesmo, né? Não, tipo, uma das coisas um dos ditados mais famosos que existe a grama é sempre mais verde no jardim do vizinho, né? Isso significa que a gente sempre, a gente seta um objetivo, chega nesse objetivo,
quando você acha que aquele ali é onde você devia chegar, aquele ali é o final da tua jornada, você descobre que não é. Que tem mais. Que tem mais. É isso aí. E se não tiver mais, talvez esse seja o grande desespero, porque eu costumo dizer que eu passei por isso em um momento, assim, antes de ter o Flow, que era... eu achei que... Tá bom, então o meu objetivo é conseguir isso. Agora eu não tenho mais dívida, agora eu tô legal, não sei o quê. Putz, e agora? O que eu faço? Uhum. Agora o que eu faço? Nossa, quebra um pouco. Então, como a gente nunca está satisfeito, Sim. E tem sempre alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor que interfere nas nossas vidas e geralmente não do jeito que a gente queria, geralmente, né, isso é maluquice. Viver é sofrer, no fim das contas. Tem uma frase do Francis Ford Coppola que ele fala assim, cara, eu gosto de escrever de manhã cedo, porque de manhã cedo ninguém ainda teve a chance de me ferir. Eu fico, pô, cara, os caras enchem o saco até do Coppola, não vai encher o meu saco. Então, aí você também estava falando sobre a velhice. E a velhice, eu fico pensando, assim, eu tenho 40, e aos 40 eu já reflito bastante sobre o que eu vivi e o que viverei, ou o que eu gostaria de viver, né? Agora, quando eu tiver 80 anos, eu já terei vivido quase tudo, né? Não, ainda não. Não? Não. Ainda tem mais. Porque então, exato, a velhice, ela traz consigo ali a noção de que esse corpo aqui tá acabando, não é? Então, esse corpo aqui tá acabando, como é que eu vou fazer, isso é uma coisa que eu penso bastante, como é que eu vou fazer para me manter pleno com a ideia de que esse corpo aqui tá acabando? Porque a maioria das pessoas é profundamente, isso talvez seja bom, profundamente apegado a isso que a gente tem aqui. Tipo, minhas filhas, minha família, meus amigos, meu trabalho. Eu sei um trecho de um poema do Cassiano Ricardo, que é um poeta aqui de São Paulo, em que ele dizia, desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Cada instante de vida nunca é mais, é sempre menos. E quando a gente percebe isso, está de boa, por que está ruim? É assim. Eu estou com 78 anos. Quantos anos eu tenho de vida? Eu não sei. Nem me preocupo com isso, não tenho a menor preocupação com isso. Quando eu cheguei no Japão, há 2 anos atrás, para visitar minha superior, ela tem 93 anos agora. Ela entrou na sala e disse, eu não vou me aposentar. Eu falei, nem eu, enquanto a cabeça estiver funcionando e o corpo estiver andando, nós vamos estar fazendo, quer seja podcast, escrevendo livros, falando com pessoas, orientando pessoas que pedem orientação, conversando, enfim. A gente não se aposenta da vida, né? E é tão... interessante pensar, tem 93 anos, ela é a primeira mulher, primeira monja que é professora de um mosteiro masculino. Isso nunca existiu no Japão, nem no budismo em geral. Nossa! É a primeira monja que foi nomeada como responsável para ser uma das professoras principais do mosteiro sede de formação de monges no Japão. E foi recentemente, ela disse, quando eu fui nomeada, eu fiquei até envergonhada. Falei, mas agora que eu já estou tão idosa? Ela disse, mas é agora que eu posso. E agora que eu tenho condições de fazê-lo. Por isso eu digo, você dizer que com 80 anos acabou, não acabou não. Tem mais coisa, tem né? Tem mais coisas que vêm e são bem instigantes. E ela, por exemplo, disse que quando ela tem que, às vezes, subir algumas escadas em metrôs, estações lá no Japão, nas cidades pequenas, e que agora ela sobe que nem um caranguejo. Agora achei tão boa a expressão, que ela vai segurando assim no corrimão e vai subindo de ladinho. E os jovens passam pulando degraus, né? E ela fala, pois é, eu já pulei degraus antigamente, mas agora eu ando de ladinho. E a gente vai se adaptando a esse corpo que vai se transformando e nós vamos nos transformando juntos. Então não tem lástima, sabe? De dizer, quando eu era jovem, não. Eu vivi a juventude, eu acho que eu, na minha vida, vivi tudo que eu quis viver, fiz o que me deu na telha, do jeito que eu queria, que nem tudo foi como eu queria, mas foi como foi e me trouxe para ser agora essa pessoa, essa mulher de 78 anos de idade, que estou aqui com algumas experiências, mas ainda muito inexperiente. Ainda falta tanta coisa a aprender. Né? Eu aprendi tudo que eu tinha, não aprendi nada. Eu não li todos os livros que eu queria ler, não estudei todos os textos que eu queria estudar, não fiz todos os retiros que eu gostaria de ter feito. Sabe, tem tanta coisa ainda, mas
É impossível cobrir todas as possibilidades que a nossa mente tem vontade de estar partilhando, compartilhando, né? Então a gente vai cerceando, vai fazendo pequenas escolhas, né? Aqui e ali. E sempre que você escolhe uma coisa, você deixou de fazer outra. Então tem sempre, ao escolher beber esse copo d'água, eu não escolhi aquele outro copo d'água. Eu estou bebendo esse pensando, será que aquele era melhor? E aí que a gente erra. E aí que a vida fica infeliz. Porque se eu estou inteiro fazendo o que eu estou fazendo, eu estou bem, porque eu estou inteira aqui. E todo o meu passado está aqui comigo. E também o meu futuro. Tudo se manifesta nesse instante que nós dois estamos nos olhando agora. Toda a sua vida pregressa está aqui e futura também. Mas existe o que é esse instante? E na hora que eu falo instante, ele já foi. Então não existe uma coisa chamada tempo que eu quero pegar e que não posso largar. Ah, o que vai ser daqui a 40 anos? Não sei. E não é essa coisa boa na vida, esse não saber? É uma das coisas mais interessantes mesmo da vida, é o não saber, né? Imagina a maldição que seria saber exatamente o momento que você vai morrer. Não, o momento que vai acontecer daqui a um segundo. O que você ia me perguntar daqui a pouco, eu já sei tudo que ele vai me perguntar, que coisa Parece chato. Não é? Fazer uma reprise, né? Não é bem assim. A vida é essa inovação, essa descoberta de cada instante. Eu nem sei o que eu vou falar para você. Por não sabê-lo, é mais rico. Se eu viesse com um textinho pronto, eu vou falar isso. Olha, monja, você pulou uma frase, né? Que horror, não é? A vida ia ficar monótona. Eu também acho. Mas essa ideia de que tem tanta coisa pra gente descobrir e aprender e coisas que a gente não vai dar tempo, mesmo se a gente se dedicasse a vida inteira, não dá tempo de fazer tudo. Eu não posso surfar, por exemplo, nem andar de skate. Tu nunca tentou surfar? Não, nem tentei. A minha neta surfa, meu bisneto, tenho 2 bisnetos que surfam. Entendi. Pequenininho, de 11 anos. Também não tenho experiência com isso. Skate eu tenho medo, que eu não gosto muito de me ralar, né? Então, também, nunca também. Mas quando tem um momento que a gente percebe mesmo que a vida é isso, assim, tem simplesmente coisa demais aqui pra gente experimentar e só não dá tempo, isso. Né? E aí você pode se resignar e entender tá bom, é assim mesmo. Mas pra mim, eu fico um pouco angustiado. Eu não sei viver igual você, monja, então eu vou falar uma porrada de coisas. Você não sabe como é que eu vivo? Você é uma monja, eu suponho um monte de coisa. E daí? Então, assim, eu fico angustiado, eu fico assim, putz, cara, não vai dar tempo de eu descobrir tudo isso, não vai dar tempo de eu sei lá, conhecer as pessoas que, putz, não vai dar tempo de eu fazer isso, de eu fazer Eu aquilo. fiquei muito aflita, é o seguinte, eu trabalhei um tempo, ganhei um dinheirinho, ganhamos pouco, a gente ganha muito pouco, você nem imagina, mas conseguimos comprar um terreno em Campos do Jordão. Eu falei, vou construir um templo em Campos do Jordão. Fizeram um pedacinho dele, acabou o dinheiro, está parado. E aí teve uma época que eu fiquei muito aflita. Eu falei, não, mas é uma obra. Eu tenho a missão de construir este templo. Eu falei, quem pôs isso na minha cabeça que eu tenho essa missão? Eu comecei. Os outros que continuem. Se eu morrer antes, que se virem. Cabe a eles, os meus sucessores, quem se interessar. E se não quiserem nada, que vire uma ruína. Por que eu estou tão preocupada com esse templo? Por que eu não vou dormir pensando onde que eu vou conseguir dinheiro? Como é que eu faço campanha para construir o templo? Eu tenho falado com algumas pessoas, tenho pedido apoio de algumas pessoas, mas é interessante isso. O que significa um templo? Por que não é mais importante um centro cultural? Um centro onde a gente possa discutir ideias, onde a gente possa filosofar, levar os filósofos para lá, levar os pensadores para lá, levar os podcasters para lá, para a gente brincar, ser feliz na vida, refletir, questionar-se. Não só vou ensinar a fazer meditação. Eu sou uma monja zen, eu só ensino meditação. Eu só faço meditação o tempo todo. É mentira. Não é verdade. O processo meditativo fica instaurado no seu computador aqui, ele está funcionando o tempo todo no processo meditativo. Ele não sai muito desse lugar, porque você instalou o programa. E o programa está funcionando. Ele está funcionando há mais de 40 anos, já faz parte dessa estrutura. Então você não tem mais forçar aí. Quando eu faço um retiro, eu volto para casa. Porque é o lugar do silêncio, da quietude, e que eu começo a perceber, nossa, quanta coisa que eu deixei para correr atrás de fazer palestras, de procurar dinheiro e manter a comunidade. O mês passado me pediram para pagar o aluguel. Falei, que bonitinho. A minha comunidade não sabe produzir dinheiro.
Os membros da minha comunidade não têm noção de como fazer. Então, a comunidade é mantida para velhinha de 78 anos, correndo o Brasil todo. Fui para Angola, para outros lugares, para fazer palestras, para pagar aluguel, para comprar comida do cachorro. E para construir o templo, não, porque não vai sobrar. Então, é muito interessante pensar que se eu tive um projeto que eu achei que quando eu ganhei algum dinheiro com alguns cursos que nós fizemos, que a gente teve 1 milhão de seguidores e que não me mostraram a placa do 1 milhão de seguidores. Isso é uma coisa que falei, nossa, não acredito. Eu nem sabia que tinha uma placa. Uhum. E aí o moço que me ajuda a passear o cachorro disse, monja, se a senhora fez 1 milhão de seguidores, tem uma placa que eles mandam. E quem ganha geralmente mostra e agradece ao 1 milhão de seguidores. Uhum. E cadê a sua placa? Não me mostraram. Não é legal? Então tem coisas que acontecem. Se no começo você dizer, eu vou ficar brava, ficar ofendida. Não. Por que essas pessoas fizeram isso? Também não me interessa muito. Mas é o universo dele.